Saúdo mais uma vez os nossos irmãos. Que o nosso Senhor nos abençoe nesta manhã. Saúdo também aqueles que nos acompanham pela internet. Sejam bem-vindos. Lembrando sempre que nos reunimos aqui presencialmente. Então, sejam bem-vindos. Que vocês possam estar juntamente conosco aqui, louvando ao Senhor. Vamos para a nossa meditação de hoje, abrindo a Escritura na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, é um texto bem conhecido. O tema de hoje é toda a Escritura é inspirada por Deus, assim como diz no texto. 2 Timóteo 13, verso 14 ao 17. Nós vamos separar a mensagem em duas sessões aqui. A primeira, nos versículos 14 e 15, para que nós sejamos firmes, mantenhamos firmes nos fundamentos da fé recebidos, no princípio, por meio das Escrituras e dos testemunhos daqueles que há mais tempo estão na fé, e depois mantermos firmes, recebendo do Espírito o alimento, recebendo da Escritura, por meio da Escritura, o alimento para toda boa obra. Diz assim a palavra do Senhor: Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Vamos orar mais uma vez. Bondoso e amado Deus, acabamos, ó Pai, de ler a Tua palavra, acabamos de ler uma pequena porção daquilo que o Senhor revela a nós, ó Pai, por meio de graça, por meio do Teu favor. Assim como já foi orado, sabemos que não merecemos, ó Pai, mas neste momento, rogamos, Senhor, mais uma vez, a iluminação do Teu Santo Espírito, para que possamos absorver aquilo que o Senhor revela a nós e que de maneira prática possamos viver, Senhor, as verdades aqui contidas, confiados não em nossos braços, confiados não na nossa sabedoria, mas confiados, ó Pai, no Senhor, no Teu Espírito que age em nossas vidas. Perdoa, Senhor, as nossas faltas e fala conosco neste momento, se assim o Senhor desejar. É no nome do Teu Filho que oramos. Amém. Primeiramente, nós veremos que o Senhor, Ele se revela de maneira natural na sua criação. O salmista, no Salmo de número 19, diz assim: Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Vemos claramente que o Senhor se revela em toda a sua obra. Aquilo que era invisível, aquilo que existia na eternidade, nos planos de Deus, passa a existir e se torna visível ao homem. O apóstolo Paulo, igualmente, declara ao dizer que Deus pode ser reconhecido na criação, desde o princípio do mundo. Ele diz assim: porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Isso está lá em Romanos, capítulo 1. Então, os homens recebem a revelação natural de Deus para perceber que existe um Deus. Mas isso não é suficiente para que o homem se torne adorador, se torne servo do Senhor.
é necessária uma segunda revelação, que nós chamamos de revelação especial. E isso está contido na coleção de livros escritos por homens santos e escolhidos por Deus, para a realização dessa importante tarefa. Assim como o apóstolo Pedro diz, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Nós recebemos a Escritura para compreender a vontade de Deus para o seu povo. É por meio das Escrituras que nós conhecemos a revelação especial, nós conhecemos a vontade de Deus para os homens caídos. A nossa confissão de fé, ela também afirma, no seu capítulo 1, dizendo o seguinte sobre as Escrituras: sob o nome de Escritura Sagrada ou Palavra de Deus escrita, incluem-se agora todos os livros do Antigo e do Novo Testamento, todos dados por inspiração de Deus, para serem a regra de fé e prática. Mais uma vez, as Escrituras são afirmadas, inspiração de Deus, para que pudéssemos viver por meio dessa regra. E a palavra de Deus nos orienta segundo os propósitos divinos e essas necessidades e as necessidades que nós temos de conhecer a Deus. Isso sempre foi evidente. O homem sempre quis conhecer, digamos, a vontade secreta de Deus, não a revelada. É uma necessidade, não um desejo, né? Na verdade, é uma necessidade. E Deus se revelou de forma especial, verbal, por meio de anjos, por meio de homens santos, mas finalmente o Senhor se revela completamente por meio de Jesus Cristo. Como diz Hebreus, nesses últimos dias, Deus nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas. A revelação dada em Cristo é assim o que nós temos no Novo Testamento, em forma escrita, imutável, e é tão completa que nós, sem qualquer receio, podemos depositar toda a nossa confiança nela e declarar: amém, eu creio na palavra de Deus. Dito isto, esta breve introdução, agora nós voltamos ao nosso texto. Paulo enfatiza aqui a responsabilidade que Timóteo tem de resistir aos falsos ensinos e permanecer nesta verdade. Porque ele diz: permaneça naquilo que aprendeste e de que fostes inteirado. Os falsos mestres, já na primeira carta, Paulo tinha alertado sobre os ensinos que traziam falsas doutrinas, fábulas judaicas, que provavelmente apontavam para personagens extra-bíblicos ali, conhecidos na cultura judaica, genealogias que somente causavam discussões, quem era herdeiro, quem de fato pertencia a esse povo. Mas Paulo afirma: permanece naquilo que aprendestes e que fostes inteirado. Isso é verdade. Os falsos mestres se apresentam como doutores da lei. Ele diz assim sobre esses falsos mestres: pretendendo passar por mestres da lei, não compreendendo, todavia, nem mesmo o que dizem, nem os assuntos sobre os quais fazem ousadas asseverações. Esses homens faziam afirmações sem mesmo entender o que eles diziam. E mais uma vez, o apóstolo Paulo afirma que as fontes das quais Timóteo recebeu a instrução eram confiáveis, porque ele diz: sabendo de quem o aprendeste. O apóstolo Paulo fala aqui sobre a influência exercida sobre a vida de um cristão, não somente a vida de Timóteo, mas sobre a vida de um cristão. Seus pais, seus pais na fé, seus irmãos, que apresentam testemunhos e apresentam confiadamente fidelidade à palavra. Paulo se apresenta como um modelo ousado da pregação do Evangelho, porque ele diz a Timóteo: eu sofro
por este evangelho. Eu não me envergonho daquilo que o Senhor me entregou. Paulo suporta as perseguições. Se nós voltarmos na sessão anterior aqui do texto, no versículo 11 ele diz: as minhas perseguições, os meus sofrimentos, quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra, que variadas perseguições tenho suportado, de todas, entretanto, me livrou o Senhor. E esse é o nosso próximo ponto aqui. Por graça, irmãos. É por graça que resistimos às perseguições, às provações, às tentações. Paulo diz: de todas me livrou o Senhor. Sabendo de quem aprendeste, mais uma vez na sessão anterior, Paulo diz que Timóteo seguia o seu modelo. Tu, porém, tens seguido, no versículo 10, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor e perseverança. Você tem seguido aquilo que eu tenho te ensinado. Você sabe de quem você aprendeu e você tem seguido este modelo. E crer na fidelidade de Cristo. Paulo diz assim: Não te envergonhes, Timóteo, portanto, do testemunho do nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nele nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos. E manifesta agora, pelo aparecimento do nosso Salvador, Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho. Você aprendeu isso. Isso está lá no primeiro capítulo, dos versículos 8 a 10. Você sabe de quem você aprendeu. O Evangelho, o meu Evangelho, ao qual devemos pregar aos gentios. Isso foi confiado a mim, mas isso foi revelado por graça do Senhor, não porque nós fizemos qualquer coisa. Então você sabe que você deve permanecer fiel ao que aprendeu, porque você sabe de quem você recebeu. Mas não somente o modelo. Não somente o modelo de Paulo. O apóstolo Paulo reconhece a influência que Timóteo recebeu desde a infância. Porque, como nós vimos, ele diz: permaneça naquilo que aprendestes, que foste inteirado, sabendo de quem aprendestes desde a infância. Paulo recorreu à importância que Timóteo teve na sua criação. Porque ele diz assim, lembrado das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria, pela recordação de tua fé, guardo de tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Lóide, em tua mãe Eunice. Timóteo foi instruído. Culturalmente, era responsabilidade do pai, a partir dos 5 anos de idade, instruir os seus filhos na lei do Senhor. Então Paulo recorre também a isso. Você sabe de quem você aprendeu. Você não aprendeu somente de mim, mas você aprendeu desde a infância. Você reconhece as Sagradas Letras desde a infância. Timóteo certamente era um exemplo de criança separada do mundo, desde a infância criado para o Senhor. O fato de ter pais crentes também não assegurava a sua salvação. Mas certamente os seus pais, sua avó, foram servos, instrumentos utilizados pelo Senhor para que Timóteo chegasse a isso. Da mesma maneira, nós, cada um de vocês, certamente tem um modelo ao lado pelo qual o Senhor utilizou para que chegasse aqui.
O Senhor não somente naquele tempo se usou deste meio, mas ainda hoje Ele utiliza a igreja, utiliza irmãos de maneiras específicas para que os seus servos sejam alcançados. Então, desde a infância, desde o princípio, a gente pode utilizar aqui da sua conversão. Você sabe o que aprendeu. Você se mantenha firme naquilo que você tem aprendido. E para a gente ver a importância da instrução desde a infância, o reverendo Jorge Canelhas, ele tem um exemplo que ele diz que certa vez um jovem dava muito trabalho à igreja. Aprontava diversas. E aí uma vez ele falou, chegou para o jovem e falou, meu filho, seu lugar não é aqui, vai para o mundo. É lá que o seu coração de fato está. Vai para onde você quer. Ele falou, erroneamente eu fiz isso, né? A gente não deve exortar uma pessoa mandando ela diretamente para o pecado. E aí esse jovem olhou e falou, pastor, de fato o senhor está certo. O meu coração está lá fora. Mas existe uma pessoa que eu admiro muito, e essa pessoa é meu pai. Ele fala, meu pai encontrou uma coisa aqui dentro. E eu espero encontrar alguma coisa aqui dentro também. E ele diz que, pela graça do Senhor, esse jovem de fato se encontrou com Jesus. Essa é a importância do modelo cristão. Permanecer-se firme, apesar das tribulações, apesar das dificuldades, como Paulo, perseguido, preso, açoitado por amor ao Evangelho, mas se mantinha fiel ao Senhor. O quanto isso é importante. Trazendo um exemplo pessoal, muitos de vocês devem ter passado por isso também, mas o quanto os nossos pais davam de importância por estar na casa do Senhor. Separava aquele horário, estava no meio de uma festinha de família, o que fosse. Vou para a casa do Senhor. Eu lembro muitas vezes da minha mãe recusar convites de aniversários de família mesmo, para ir à casa do Senhor. São modelos como esse que nos transformam, que nos exortam desde a infância. E é isso que a gente deve se apegar. A palavra do Senhor pregada e vivida. E o principal registro da revelação de Deus, voltando ao texto, Paulo diz, você sabe as sagradas letras. Falsos mestres interpretavam erroneamente a palavra do Senhor, criavam discussões ao invés de serviço a Deus. E Timóteo necessitava recorrer àquilo que ele aprendeu, àquilo que ele recebeu. E neste período, tudo que ele tinha recebido era o Antigo Testamento. A revelação completa de Cristo, registrada, ainda não havia. Ele recebeu somente o Antigo Testamento. Isso era suficiente. Estudando para a lição da escola dominical, vendo um estudo do reverendo Augustus, ele disse algo parecido que o reverendo Fábio diz. Aqueles irmãos tinham o suficiente para crer em Deus, para ter a fé na obra por meio da graça de Deus. Mas eles não tinham a graça que nós temos, a revelação completa em Cristo. A obra está consumada em Cristo. E à medida que a literatura do Antigo Testamento havia sido produzida, o apóstolo Pedro inclui esses escritos, as cartas que foram escritas às igrejas, como escritura. Lá na segunda carta, ele diz assim, e tende por salvação a longanimidade do nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, ao falar acerca destes assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como nós vimos os falsos mestres fazendo, como deturpam também as demais escrituras, para a própria destruição deles. Perceberam aqui? Eles deturpam as demais escrituras. As cartas de Paulo sendo inclusas aqui.
as cartas de Pedro, de João, as epístolas sendo acrescidas às Escrituras. Então, permanece firme nas Escrituras. As Escrituras é que revelam a verdadeira vontade de Deus em Cristo Jesus. Porque, como nós vimos, elas é que podem tornar-te sábio para a salvação em Jesus. Apesar de não terem, como eu disse, toda a revelação, elas eram suficientes para apresentar o papel principal de Jesus. Se nós olharmos o chamado proto-evangelho, o primeiro registro sobre um Salvador que viria lá em Gênesis 3,15, nós podemos identificar Jesus Cristo, nascido de mulher, Filho de Deus. E se nós analisarmos Isaías, claramente veremos que aponta para Cristo. Foi levado ao matadouro, como ovelha muda, não fez objeção, sofreu aquilo que estava em nosso lugar, que era o nosso castigo. Sofreu em nosso lugar. O Catecismo Maior, na pergunta 157, ele questiona: como a palavra de Deus deve ser lida? E ele nos responde: as Santas Escrituras devem ser lidas com um alto e reverente respeito, com firme persuasão de serem elas próprias a palavra de Deus. Somente Ele pode habilitar-nos a entendê-la, com desejo de conhecer, crer e obedecer a vontade de Deus nela revelada, com diligência e atenção ao seu conteúdo e propósito, com meditação, aplicação, abnegação e oração. Como o presbítero orou, assim nós devemos recorrer à palavra do Senhor. Ser cuidadosos, mas também ser ousados, buscando compreender a vontade de Deus. Então essa é a nossa primeira sessão. Aprendemos a verdade vinda das Escrituras, inspiradas por Deus. E não aprendemos de qualquer fonte. Aprendemos do próprio Deus, porque, como nós vimos, Ele é quem nos instrui. Ele é quem inspira as Escrituras, e não somente isso. Ele é quem ilumina aquele a quem lê. E na segunda sessão, nós vemos algumas explicações desse processo que as Escrituras causam em nós. Toda a Escritura é inspirada por Deus e ela é útil. Primeiro, para entendermos a inspiração, analisemos como Deus transmitiu isso aos homens. Tanto a Moisés como a Jeremias, Deus prometeu: eu serei a tua boca e te ensinarei o que hás de falar. Por meio dos profetas, eles frequentemente usavam a expressão, assim diz o Senhor. Em Atos, a igreja ali, ao reconhecer que Davi falava por meio de Deus, eles registram assim: tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há, que disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo. Por boca de Davi, o Espírito Santo foi quem disse, inspirando homens como nós. O Espírito Santo, ele não suprimiu as personalidades dos homens, como nós costumamos dizer, não foi de maneira mediúna, não baixou ali um espírito e comecei a escrever, não. Ele moveu as circunstâncias, ele moveu os homens para que essa inspiração ocorresse de maneira natural. Inspiração por ato de Deus, mediante o Espírito, mas registrado por homens santos, guiados por Deus. E aí sim, útil para o ensino. As Escrituras concedem esperança naqueles a quem seguem seus preceitos.
O salmista, ainda no Salmo 19, após registrar: os céus proclamam a sua glória e o firmamento anunciam as obras de suas mãos, um pouco mais adiante ele diz: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Eles tinham, como eu disse, pouco daquilo que ainda haveria de vir em Cristo. Mas ela era perfeita, restaurava a alma, ela dava bom testemunho já do Senhor e ela dava sabedoria àqueles que eram simples. As Escrituras não dão conhecimento intelectual somente, não é um intelectual superior aos outros, mas a palavra de Deus implanta ao ouvinte um temor a Deus. Ela dá conhecimento de Deus e o modo pelo qual o homem deve viver segundo a vontade de Deus. Então ela é útil para nos ensinar sobre quem é Deus, como viver de acordo com a sua vontade. Mas ela também é útil para a nossa repreensão. A repreensão pela palavra de Deus não é baseada em especulações, em experiências familiares. Não. Não podemos levar em conta as nossas preferências ao considerar o que é certo e o que é errado diante de Deus. Devemos levar em conta o que Deus nos orienta. Essa semana, conversando com um amigo, nós falávamos sobre as Escrituras e nós falávamos justamente sobre os princípios aqui contidos. Não são leis cegas, não são leis a serem seguidas como os fariseus e os escribas faziam. Nós temos essa tendência, de querer saber a linha por onde devemos caminhar. Me ensina o que eu devo fazer, o que eu não devo fazer, e aí eu sigo. Deus nos dá princípios. Nós vimos na semana passada, durante a aula do irmão Isaac, sobre a condição da mentira. Ali nós deveríamos analisar qual era mais importante, o valor à vida ou o omitir aqueles que não têm direito à verdade. Então ela nos corrige, nos dando princípios. Quanto à palavra de Deus, quando ela nos repreende, a atitude do homem perante ele muitas vezes não é satisfatória. Quem gosta de ser repreendido? Qual filho gosta de receber a repreensão do pai? Mas com efeito, o Senhor conduz o seu povo à sua perfeita vontade. Com efeito, o Senhor nos leva ao arrependimento. Deus nos afirma que se o que fazemos não é para a sua glória, é simplesmente vaidade, vazio, não tem sentido. E Deus nos conduz ao arrependimento, como eu disse, a nos humilharmos, a pedirmos perdão. No Salmo 39, o salmista mais uma vez registra: quando castigas o homem com repreensões por causa da iniquidade, destrói nele, como traça, o que tem de precioso. Com efeito, todo homem é pura vaidade. O que nós tínhamos de precioso é vaidade. Ouve, Senhor, a minha oração. Escuta-me quando grito por socorro. Não te emudeças à vista das minhas lágrimas, porque sou forasteiro à tua presença, peregrino, como todos os meus pais o foram. Desvia de mim o olhar, para que eu tome alento, antes que eu passe e deixe de existir. Percebam aqui, o Senhor nos repreende, mas não nos castigando para a morte. Ele nos leva ao arrependimento sincero. Nós devemos honrar a Deus acima de tudo. Nós devemos amá-lo acima de tudo. E ela também nos corrige. Ela nos repreende quando erramos, mas ela nos corrige para nos levar ao que é certo, de maneira positiva também. Ela não apenas diz o que devemos fazer, como eu disse, ela contém princípios, mas também nos diz como fazer. Abandonar o erro, fazer o que é certo diante de Deus.
Thomas Goodwin, ele diz assim: não há condições na qual possa cair o Filho de Deus para a qual não haja uma direção correta. Não haja uma direção correta e uma regra na palavra a qual seja a medida correta, apropriada. E ela também nos explica, nos leva à educação na justiça. As Escrituras fornecem educação positiva na conduta piedosa, não apenas repreensões, correções a uma conduta errada. Nós estamos em um processo. A cada dia mudamos pela palavra de Deus. Por meio das Escrituras, vemos que o homem caminha de um modo a agradar a Deus. Nós lemos diversos textos no Salmo 19, mas eu gostaria que os irmãos abrissem esse aqui, Salmo 119, versículo 100 a 5. Como eu disse, não somente de maneira negativa nos nossos erros, né? Ela não nos corrige somente nas falhas, mas de maneira positiva. Salmo 100 ao 105. Diz assim: sou mais prudente que os idosos, porque guardo os teus preceitos. De todo mau caminho desvio os pés, para observar a tua palavra. Não me aparto dos teus juízos, pois tu me ensinas. Quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais que o mel à minha boca. Por meio dos teus preceitos consigo entendimento, por isso detesto todo o caminho de falsidade. E no 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Perceberam aqui que a palavra do Senhor, ela te torna mais sábio que aqueles que possuem experiência mundana, aqueles que viveram por muito tempo. A palavra do Senhor nos habilita a desviar do caminho mau. O salmista registra o quanto é agradável meditar na palavra do Senhor. E Deus, por meio da sua palavra, nos educa a como deixar o velho homem e nos revestir do novo homem. Agora abram as suas Bíblias lá em Tito. Tito capítulo 2. Próximo livro após o nosso texto base, em 2 Timóteo. Tito 2, de 11 a 15. Diz assim: porquanto a graça de Deus se manifestou salvador a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda a iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Dize estas coisas, exorta e repreende também com toda a autoridade. Ninguém te despreze. Educando-nos, é isso que a palavra faz. O Senhor nos redimiu para sermos zelosos de boas obras. E ele diz ao pastor Tito, exorta, repreende também com toda a autoridade. Eu não sei quantos dos irmãos se lembram, o licenciado Marcelo, quando ele veio aqui, e nós perguntávamos se haveria a bênção apostólica. E ele recorreu à autoridade das Escrituras. As duas vezes, ele disse, leiamos o texto. Ele, como não pastor ordenado ainda, ele não tinha autoridade delegada a ele. Mas por meio das Escrituras, toda a autoridade de Deus emana das Escrituras. Então, repreende com toda a autoridade por meio das Escrituras. Assim como a nossa Constituição também diz, o membro deve se manter submisso
ao conselho, ao pastor, enquanto ele se manter submisso às Escrituras. As Escrituras são a nossa autoridade. Então, ela nos habilita, ela nos educa. E aí sim, Paulo diz que o homem de Deus seja perfeito por meio dessa instrução da palavra. A palavra perfeito traz a ideia de maturidade. Não uma perfeição de não mais pecarmos, de não mais praticarmos aquilo que desagrada a Deus, mas ela transmite a ideia que ao nos apropriarmos da palavra de Deus, nós seremos maduros, não andando, ouvindo outras doutrinas, não nos submetendo a essas falsas doutrinas, falsos mestres, mas sendo maduros o suficiente para obedecermos e identificarmos qual é a verdade de Deus. E por fim, o apóstolo Paulo diz que as Escrituras capacitam o homem para as boas obras. A Bíblia nos ensina tudo o que devemos crer acerca de Deus, mas também ensina sobre a nossa responsabilidade. Todo homem é responsável pelos seus atos, pelos seus pensamentos. Os mandamentos do Senhor continuam a valer como um padrão moral, mas também como um padrão espiritual. E elas são a própria palavra do Senhor. A palavra de Cristo é essa: sede vós perfeito, como perfeito é o vosso Pai. Pratiquem aquilo que o agrada. Indo aqui para as nossas aplicações, nas Escrituras nós encontramos, acima de tudo, qual é o dever principal de cada homem, que é crer naquele que por meio de Deus foi enviado. O próprio Senhor diz: vocês examinam as Escrituras, dizendo ali aos líderes, vocês examinam as Escrituras, porque vocês julgam nela ter a vida eterna, mas vocês não percebem que é ela mesma quem testifica de mim. É ela mesma quem fala ao meu respeito. Desde o princípio até agora, as Escrituras falam: creiam em mim. E ela diz também que nós devemos buscar entender e praticar a palavra do Senhor. Lá em Romanos também, Paulo registra assim: pois tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. E é assim que devemos viver, irmãos, com esperança, porque o Senhor é fiel para cumprir tudo o que Ele prometeu e registrou. O Senhor mesmo registrou tudo aquilo que foi prometido desde o mais primórdio da história humana. E, portanto, quando lermos a Bíblia, é como se nós estivéssemos ouvindo, a própria palavra de Deus falada a nós. Certa vez eu ouvi um pastor dizendo que quando nós lemos a Bíblia, nós somos mais lidos do que de fato lemos a Bíblia. Porque nós somos corrigidos, somos exortados, mas também, como vimos, somos animados na esperança das promessas que Deus fez. Que Deus nos ajude a nos mantermos firmes, Deus nos ajude a aceitarmos aquilo que recebemos dele mesmo em todo o tempo, seja nas correções, seja nas exortações, seja nos momentos de alegria, nos momentos difíceis, porque é o próprio Senhor quem fala conosco por meio da palavra. Que o Senhor nos ajude, amém?